Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, professor Paulo Brizola, tá? Retomando aí as nossas aulas de física, tá? Depois aí de um período de férias aí que eu tive com vocês. Então nós vamos continuar aí com as aulas de dinâmica, tá legal? Fechar o ciclo aí de dinâmica, tá? Para vocês poderem aí sair bem preparados aí para enfrentar o segundo ano do ensino médio. Pessoal, então é o seguinte, eu falei aí de trabalho, né? Já corrigi os exercícios, encerrei por ali. E agora eu vou falar aí com vocês sobre força de atrito, beleza? Então a força de atrito, ela é uma força que ela está presente, tá? No nosso dia a dia. Nós sempre encontramos aí a força de atrito, tá? Então força de atrito, ela é simplesmente aí abreviada como FAT, tá? Então, quando aparecer FAT, a gente já sabe que se trata aí de força de atrito. Então, coloquei aqui uma definição. Vamos entender primeiro o que é uma força de atrito. É a força que surge devido ao contato entre duas superfícies rugosas, ásperas ou aderentes. Então, por exemplo, né, você tem lá a mesa da sua casa. Ela está posta no chão da sua casa. O chão da sua casa, ele possui uma aderência, certo? O que acontece? Quando você vai arrastar a mesa da sua casa, você percebe que você encontra uma pequena resistência entre o chão e entre os pés da mesa. Então, essa força contrária, quando você puxa a mesa, é o que nós chamamos de FAT, de força de atrito. Beleza? A FAT é sempre contrária ao deslizamento, ou seja, ao puxamento, né, quando você puxa o móvel, ou a tendência de deslizamento. Ou seja, quando você puxa o móvel, você percebe que tem uma resistência para você trazer o móvel, ou seja, ela é uma força contrária a que você está puxando, você está deslizando a mesa. Beleza? Então essa aqui é a definição aí de força de atrito. Agora a gente vai estudar os tipos de força de atrito, beleza? Então nós sabemos que existe o quê? Dois tipos de força de atrito. Eu vou começar primeiro com a força de atrito estático. Surge quando não há deslizamento entre as superfícies de contato. Beleza? Como assim, professor? Por exemplo, né? Eu tenho essa parede aqui da minha casa. Se eu tentar empurrar ela para lá, eu não vou conseguir. Significa que a força de atrito que está atuando na parede é uma força de atrito estática. Entenderam? Ou seja, aquilo que não permite que eu deslize o meu corpo. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico. Vamos imaginar que eu estou com o meu carro parado. Puxei o freio de mão, engatei e vou tentar empurrar sozinho. Eu não consigo mover o carro do lugar. Significa que em relação à minha força, a força de atrito que está atuando no carro, entre o carro e o chão, é uma força de atrito estático. E como que calcula, professor? Nós calculamos assim, FAT estático é igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. A gente fala assim, μ, essa letra grega aqui é um μ estático, multiplicado pela normal. O que é o μ, professor? O μ nós chamamos de coeficiente de atrito. Beleza? Então esse μ é o coeficiente de atrito. E o N é a força normal. O que é a força normal? É aquela força-peso que a gente calculava. Lembra? Quando nós estávamos estudando as leis de Newton, a gente tinha força-peso. A gente fazia P igual a M vezes G. Ou seja, a força-peso é igual à força normal. Tudo ok até aqui? Força de atrito dinâmico. Pode aparecer assim, como força de atrito dinâmico. Em alguns livros pode aparecer força de atrito cinético. Mas o estático ele não muda, ele é estático em qualquer livro que você encontrar. Então pode aparecer também como força de atrito cinético, tá? Mas eu gosto mais do dinâmico.
surge quando há um deslizamento entre as superfícies de contato. O exemplo da mesa. Você consegue arrastar a mesa, mesmo com resistência. Então a força que está atuando ali é uma força de atrito dinâmico. Beleza? Tranquilo, né? O cálculo, pessoal, ele é praticamente o mesmo. A única coisa que vai mudar é o coeficiente. Porque nós usamos aqui o coeficiente de atrito dinâmico e não o coeficiente de atrito estático. Perfeito? Então, só para recapitular, força de atrito estático quando não há deslizamento de corpos. Força de atrito dinâmico quando há deslizamento de corpos. Tudo bem? Pessoal, então, coloquei aqui, né, Fat dinâmico é igual Mi dinâmico vezes A normal. Mi, coeficiente de atrito dinâmico, e o N, força normal. Beleza? Pessoal, vamos fazer um exemplo. Tudo muito bonito, tudo muito belo. Mas preciso de um exemplo, professor, com número, para mim poder entender melhor. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Nós vamos usar aí simultaneamente a segunda lei de Newton e a força de atrito, tá bom? Então, só para nós aí irmos habituando com os tipos de exercício, tá legal? Então diz assim, dado que G é igual a 10, o G é a aceleração da gravidade, M igual a 5 e F igual a 20. Obtenha o coeficiente de atrito, então ele quer o Mi, né? Esse Mi aqui, essa letra grega aqui, entre o bloco e a superfície, sabendo que a aceleração do sistema, não a aceleração da gravidade, a aceleração do sistema é nula. Beleza. Pessoal, vamos coletar os dados primeiro? Então você vai aqui com muita tranquilidade, a gente vai fazer uma coleção de dados. Um mapeamento, né? Aí nós escrevemos assim, ó, dados. Atenção. Então vamos lá, né? Primeiro ele deu o G, tranquilo. Então G igual a 10, vamos colocar aqui. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala que a massa desse bloquinho é 5, beleza. Inclusive eu já até coloquei aqui na figurinha, tá? Ele não deu figurinha, mas eu resolvi fazer, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. Então a massa é 5, beleza. A força é 20. Então vamos lá. Então a força que está atuando aí é 20 newtons. Show. Beleza. E a aceleração do sistema, aquele azinho, ele disse que é nula, né? Então a gente coloca aqui, ó. A igual a 0. Se ele falou que é nula, a gente não discute. A gente vai aí colocar 0. Pessoal, vamos começar calculando a força normal? Vou fazer aqui embaixo. A força normal, ela é igual à força peso. Concorda comigo ou não? Acabei de explicar nos exercícios anteriores. A força peso, a gente sabe que é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Então a minha força normal, ela vai ser M vezes o G. Tranquilo? Então a minha força normal, ela vai ser, atenção, o M que vale 5, o M que vale 5 vezes o G que vale 10. Tranquilo? Então a minha força normal é igual a 50 newtons. Beleza? Então esse aí é o valor aí da minha força normal. Beleza? Jovens, atenção. Vamos pensar no Fat agora. Tudo indica aí que é um Fat dinâmico, tá? Beleza? Nós vamos pensar no Fat. A força de atrito, a gente sabe que é o Mi,
colocar assim, Mi dinâmico, MD embaixo, multiplicado pela força normal. Tranquilo? Então o meu FAT, ele será o coeficiente dele vezes a normal, que é 50. Beleza? E agora eu não consigo fazer mais nada, né? Acabou aí. Porém, pessoal, a gente pode pensar aí na segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante, deixa eu pular uma linha aqui, força, né? Vou colocar só F, tá? Ela é igual a massa multiplicado pela aceleração. Perfeito? Essa força que está atuando nesse sistema é de 20 newtons. Porém, pessoal, quando ele vai arrastar o bloco, tem atrito. Porque o exercício diz que tem atrito. Tanto é que ele pede para a gente calcular o seu coeficiente. Então a força resultante vai ser quem? Vai ser esse F. Só que você não pode esquecer de tirar o FAT. A força de atrito, concorda ou não? A força resultante é a força que vai empurrar o bloco. Ou seja, vai ser os 20? Não, porque tem atrito. Então você tem que tirar essa força. Você coloca um sinal de menos e escreve assim, ó. Menos o FAT é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem até aí ou não? O F, ele deu, vale 20. Então o F é 20 menos o FAT, pessoal, é MD vezes 50. 50 MD, MD vezes 50, né? Coeficiente de atrito vezes 50. Ou posso escrever 50 vezes MD. Então eu vou escrever 50 vezes MD, assim, ó. Vê se você concorda comigo, ó. Beleza? O FAT é igual a isso aqui. Então, no lugar do FAT, eu coloquei 50 vezes coeficiente de atrito, vezes o D. Tudo isso é igual a massa, que é 5. A massa, que é 5. E a aceleração, que ele falou que é nula, que é 0. Tudo bem até aí? Agora ficou mais fácil, professor. Mas não estava, não. Vamos primeiro resolver isso aqui? Então vai ficar assim, ó, 20 menos 50 mi é igual a 0. 5 vezes 0, 0. Tudo bem até aí? Pessoal, vou passar esse 50 mD para o outro lado, com o sinal invertido. Aliás, vamos passar o 20, né? Aí depois a gente corta os sinais negativos, que aí eu não fico toda hora trocando de lado. Então vai ficar assim, ó, menos 50 MD é igual, 20 está positivo, passa negativo, então vai ficar menos 20. Beleza? Passando 50 dividindo, vai ficar assim, ó. MD é igual a menos 20 dividido por menos 50. Beleza? Atenção, pessoal, vou continuar aqui em cima, tá? A lousa minha aqui já acabou. Vou continuar aqui em cima. Então vai ficar assim, pessoal, MD é o coeficiente de atrito. Aqui dá para cortar, né? Ó, esses dois zeros dá para cortar. Tranquilo? Menos dividido por menos é mais, né? Então vai ficar 2 sobre 5. Então o MD é 2 sobre 5. Beleza? Se você quiser parar aqui, você pode parar. E detalhe, ele não tem unidade. Ele fica sem unidade mesmo, tá? Então não tem unidade aqui como as outras... como os outros itens, né? Aceleração da gravidade, massa, ele não tem. 2 dividido por 5 é 0,4. Então o coeficiente de atrito que ele pediu aí é igual a 0,4.
Então esse aí é o coeficiente de atrito que ele pediu. Jovens, essa foi a nossa videoaula. Vou sair da frente aí para vocês tirar um print da lousa. Espero sinceramente que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido um pouco aí comigo aí em meio a essa pandemia. Fique com Deus e depois eu mando aí os exercícios aí pra gente fazer juntos. Grande abraço, amo vocês, fiquem com Deus. Até logo. Tira um print da lousa. Sair da frente, pode tirar o print.